dia a todos. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade da Elements estar participando aí do fórum e obrigado a todos aí pela presença. A gente vai falar hoje então um pouco, para quem ainda não pôde ter contato com o tema, da reologia aplicada à resolução de problemas típicos que a gente tem aí no laboratório quando a gente está formulando uma tinta base água decorativa. Eu costumo dizer que o foco da apresentação é tinta decorativa, mas a teoria de reologia serve para qualquer tipo de tinta. Então, não importa se é tinta base água, se é tinta base solvente, se é decorativa, se é automotiva. A teoria serve para todas. Aqui um pouco da nossa agenda, então a gente vai falar primeiro rapidinho dos conceitos básicos, para todo mundo ficar aí na mesma página. Vamos fazer uma revisão dos instrumentos de medição que a gente comumente tem no laboratório. Vamos dar uma olhada rápida no portfólio de produtos dos modificadores de reologia da Elements e vamos fechar com a resolução de casos práticos aí de alguns exemplos de problemas que a gente consegue resolver com base na reologia e no uso de reômetro no laboratório. E as perguntas finais, caso elas existam. Ok. Quando a gente fala de conceito básico, então, para todo mundo, para a gente nivelar todo mundo, a gente está falando de reologia, a gente está falando de dois termos. A gente está falando de viscosidade e a gente está falando de viscoelasticidade. Começando com o conceito de viscosidade, sem se atentar muito para a matemática, mas a fórmula da viscosidade, que é uma tensão sobre uma taxa, tudo começou aí com a lei de Newton. Por isso que a gente fala que o fluido, quando ele é newtoniano, está embasado nessa fórmula de Newton, aonde no fluido newtoniano a viscosidade é constante, ou seja, independe da força aplicada. Para qualquer tipo de produto, e aí as nossas tintas estão todas nessa classificação, não são fluidos newtonianos, ou seja, muitas vezes a gente queria que fosse, mas elas não são newtonianas, né? Como são as nossas tintas, independente de qual tipo de produto a gente está formulando? As nossas tintas têm um perfil pseudoplástico, então a gente cisalha ela, por exemplo, com a espátula na lata, e essa viscosidade, depois de um certo tempo, volta para o ponto inicial, ou seja, a viscosidade inicial é igual à viscosidade final no ponto de origem. Isso era muito comum lá no passado, quando a gente formulava tinta decorativa, muito com celulósico. O celulósico, como agente de modificador de reologia, tem muito essa cara. No final, a tinta nossa, ela, com essa viscosidade final igual à inicial, ela não tinha tixotropia praticamente. Ela recuperava muito rápido e o delta ali chegava praticamente a zero. Com o advento do desenvolvimento de modificadores reológicos associativos, esse perfil pseudoplástico verdadeiro, ele acabou se modificando. E a gente passou a ter, de uma maneira geral, nas tintas, um perfil pseudoplástico com um certo índice de tixotropia, aonde, depois de cisalhada, a tinta não volta mais para a viscosidade final no ponto inicial. Por que isso? Porque você tem esse delta ali, que é onde você tem o indicativo que a viscosidade final não é mais igual à viscosidade inicial que você tinha, tendo, então, um índice de tixotropia ali no seu produto. Lógico, com o passar do tempo, se você deixar essa tinta parada na bancada ou na sua prateleira, no estoque, isso caminha para o ponto inicial novamente. Por que eu estou falando depende depois de um certo tempo? Aí começa um primeiro dilema. A medida de tixotropia, ela é em função do tempo. E quando a gente estava tentando medir tixotropia ou estudar tixotropia, cada um fazia um método. Então, se você bater a sua tinta depois de 30 minutos e medir novamente a viscosidade, é um índice de tixotropia. Mas se uma outra pessoa, ao invés de medir com 30, medir com 24 horas, é outro índice de tixotropia. Esses vários tipos de leituras de tixotropia começaram a deixar a discussão muito subjetiva. E aí é o primeiro ponto que o reômetro vai ajudar a gente, porque ele estandariza a medição.
como eu falei, dependendo do tempo que você está considerando, depois no final vai ser igual. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se a viscosidade é, então, dependente da força que você está aplicando, a condição que você está fazendo a tua tinta sofrer também vai influenciar na leitura da viscosidade. Então, se você faz uma leitura da viscosidade em baixo cisalhamento, você vai ter um valor. Se você faz em alto cisalhamento, você vai ter outro valor. Pensando agora na prática, se você aplica uma tinta na parede com uma certa força, com o pincel, por exemplo, com a brocha, você vai ter um resultado. Se você troca o aplicador, você vai ter outro resultado. Por que eu estou falando isso? Porque você consegue, a partir daquela fórmula, estimar a taxa de cisalhamento, qual energia você está colocando na sua tinta. Então, aqui é só um exemplo que eu estou dando, você aplicando a tinta na parede e eu pressupondo algumas variáveis. De novo, essas variáveis elas mudam a toda hora, e isso é a dificuldade. Mas, aplicando a fórmula, para o exemplo que eu estou dando ali, você teria uma taxa de cisalhamento aí de 2.500 segundos recíprocos. Pode ser mais, pode ser menos? Pode. Esse é o problema. Ok. O que acontece, então? Sabendo que essa taxa de cisalhamento ela varia, e assumindo aqui, então, que a nossa tinta tem essa cara, esse perfil padrão, com esse índice de tixotropia, o pessoal que começou a estudar isso, começou a dividir esse estudo do cisalhamento em faixas. Então, por exemplo, você tem a faixa total de cisalhamento que uma tinta pode sofrer ao longo da vida útil dela, que os americanos chamam de shear. Você tem um shear total, ok. Na literatura, e é por isso que se você pega um datasheet, por exemplo, de um produto da Elements, de qualquer espessante do mercado, e ele vai estar lá, modificador reológico para low shear, para high shear. Por quê? Porque existe essa divisão aqui. Então, a literatura, ela divide a faixa de cisalhamento em low shear, que é para o baixo cisalhamento, você tem o médio cisalhamento, que é o mid shear, e você tem o alto cisalhamento, que é o high shear. Ok, além disso, para complicar um pouquinho mais, todos os fenômenos que acometem as nossas tintas aí ao longo da vida útil dela, se distribuem ao longo desse gráfico. Então, por exemplo, se a gente está falando de processos de estabilidade, de transporte, ou processos que ocorrem lá na parte da produção da nossa fábrica, de bombeamento, de invase, as taxas de cisalhamento envolvidas nesses processos são totalmente distintas. Você está falando de processos que ocorrem em baixo cisalhamento, por exemplo, para estabilidade de transporte, e de médio cisalhamento, por exemplo, para invase. Se terminasse aí, estava bom, né? Além disso, a gente pode fazer o mesmo raciocínio para a aplicação. Pós-aplicação, ou antes da aplicação, são sempre fenômenos que ocorrem em low shear. Por que eu falo isso? Quando você aplica uma tinta na parede com rolo, e você retira o rolo da parede, qual que é a força que a tua tinta, logo após de ser aplicada, ela sofre? Somente Newton. É só o peso, né? Por outro lado, no ato da aplicação, quando você está cisalhando a tinta, é um processo de high shear. Então, estão os opostos do gráfico. Se terminasse aí, estava bom. Não termina aí, né? O que acontece? Para complicar mais ainda a vida do formulador, todos os processos, todos os problemas que a gente tem com formulação se distribuem também ao longo desse gráfico. Então, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Cinerese, sedimentação, segging, escorrimento, nivelamento, processos relacionados mais à região de low shear. E processos em aplicação, no ato da aplicação, respingo, esse tipo de coisa, é sempre no high shear. E, para deixar tudo mais emocionante, a especificação das nossas tintas, na América Latina inteira, é sempre no mid shear.
É o bendito do KU. Então, a gente faz a especificação da tinta em mid-shear e tudo o que acontece com ela não está em mid-shear, está distribuído em todo esse gráfico. Ok. Então, isso é viscosidade. Viscosidade, a gente sabe que você cisalha, ela cai. Ela é função do tempo, ela é função do esforço que você está aplicando. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Só que, para complicar um pouquinho mais o tema, existe um segundo conceito que não é tão fácil. Eu costumo brincar que viscosidade é algo visual, a gente sente na ponta do dedo, né? Se você pega um sabonete líquido e pega um condicionador, você vê que o condicionador é mais espesso, vamos dizer assim, mais consistente. Por quê? Porque é fácil de você sentir uma tinta diluída e uma massa corrida. É fácil de pegar e sentir. Viscoelasticidade, que é o outro conceito que a gente precisa saber, não é assim. Eu costumo dizer que é algo que acontece nos bastidores do fluido. Por quê? Muitas das vezes, o conceito de viscoelasticidade engana a gente. A gente pode ter duas tintas com o mesmo KU e características viscoelásticas totalmente opostas. Que é isso que a gente vai tentar mostrar aqui rapidamente, só um resuminho. Quando a gente fala de viscoelasticidade, esqueçam Newton. Agora quem manda, ou quem entra na história, é Hooke, lá da história da módulo de deformação, da mola. O que acontece? Lá no início da apresentação, eu falei que um fluido newtoniano ideal seria a água, que não sofre, que a viscosidade é constante em função do cisalhamento. Aqui a gente tem, como referência, um sólido elástico ideal, por exemplo, o aço, né? Para complicar um pouco mais a história, as nossas tintas não são nem um líquido viscoso ideal, muito menos um sólido elástico ideal. Não é nem água, não é nem aço. É algo que está no meio, por isso que é viscoelástico. Tem comportamento dos dois juntos. Por isso que, quando a gente está falando de viscoelasticidade, aparece o conceito de dois módulos. A gente não está falando mais de uma curva somente no gráfico, a gente está falando de duas curvas. Uma curva que representa o módulo viscoso, ou seja, a parte líquida, e outra curva que representa o módulo elástico, que é a parte gel, a parte sólida. Ok, que é isso que eu estou falando aqui. Um fluido que seria totalmente líquido dominante, os americanos liquid-like, seria a água. Então, se você derruba um copo d'água, para essa água voltar para dentro do copo, você tem que aplicar uma força, por exemplo, uma esponja, um pano. No caso da mola, não. A hora que você solta essa mola, ela volta para o ponto inicial. As nossas tintas estão ali no meio. Sempre vai ter os dois comportamentos. Quando a gente fala que está ali no meio, a gente pode, falando de matemática, decompor isso em módulo. A gente está falando de matemática vetorial. Então, a gente tem um módulo viscoso e um módulo elástico. E a componente variando conforme o tipo de produto. Colocando isso em módulo vetorial, a gente tem aqui o conceito de tangente. Então, você tem a tangente desse ângulo representando a composição da tua tinta entre módulo viscoso e módulo elástico. Aqui tem um conceito legal, que depois vocês podem memorizar, que é o seguinte: quando você faz a tangente desse ângulo, você divide o módulo viscoso pelo módulo elástico. E aí você passa a ter somente uma curva. Quando a gente está analisando muitas tintas, muitas amostras, é interessante você plotar o gráfico em função da tangente, ou seja, você divide um pelo outro. Por quê? Se você tiver 10 amostras lá, e você for plotar os módulos, você vai ter 20 curvas. É muito difícil de fazer a análise. Quando você plota em função da tangente, você vai ter a metade, porque você vai transformar as 20 em 10. Então, é mais fácil para fazer a análise. Para o pessoal de resina, quando esses módulos são exatamente iguais, ou seja, o ângulo é de 45 graus, a gente está falando do ponto de gel, né, que a gente não quer para tinta, né, ou não gostaria, na maioria das vezes, né. Ok. Então,
o que a gente tem até agora? A gente tem dois conceitos de viscosidade e de viscoelasticidade, e a gente tem alguns instrumentos de medição lá no nosso laboratório que medem ou um ou outro. A gente está falando dos viscosímetros e estamos falando do reômetro. Ok, falando um pouco de viscosímetros, eu coloquei os 3 mais importantes, existem outros, lógico. A gente está falando do viscosímetro Brookfield, que é para faixas de baixo cisalhamento. A gente está falando do Stormer, famoso Stormer, que é para a nossa especificação da tinta, de 100 a 110, né? Que é para médio cisalhamento. E a gente está falando do Cone Plate, que é para alto cisalhamento, para high shear. E aqui a gente tem o reômetro. O reômetro tem uma vantagem que, além de você pegar com uma simples amostra todo o espectro de cisalhamento, você tem a possibilidade de fazer outros tipos de análise, porque você consegue mudar ele de reômetro rotacional para oscilatório. E aí, a partir do momento que você começa a fazer análises oscilatórias, você não passa mais a medir viscosidade, você passa a medir viscoelasticidade. E você não consegue fazer isso com viscosímetro. Viscosímetro mede viscosidade. Ok. Quando a gente tem, então, o nosso reômetro lá no laboratório e a gente coloca ele no modo rotacional, o que ele faz é isso, né? Rotaciona. Parece óbvio, mas o que acontece? Com essa simples ação de rotacionar, ele quebra o módulo elástico da nossa tinta. Se ele rompe o módulo elástico, não é possível mais analisar o módulo elástico. Por isso que a curva final é de viscosidade. A resposta do reômetro em módulo rotacional é viscosidade. E o perfil vai ser parecido com aquele que eu mostrei lá no início. Um perfil de algo pseudoplástico, onde a viscosidade cai em função do shear aplicado. Aqui 2 exemplos. A gente tem a nossa curva de fluxo ali, na esquerda, e uma análise de tixotropia, que é uma curva que se chama 3ITT, que é Three Interval Tixotropic Test, aonde na parte 3 ali do gráfico, você consegue ver a recuperação da tua viscosidade em função do tempo. Ok. Quando a gente passa o reômetro para o módulo oscilatório, ele não rotaciona mais. O que ele faz é isso, né? Ele faz uma oscilação ali. Por que ele faz isso? Porque ele não quer romper o módulo elástico da tua tinta. Ele quer que os 2 módulos estejam íntegros, para ele fazer essa análise. Rotacionou, quebrou. E aí, a partir do momento, as saídas que a gente tem, por exemplo, uma varredura de frequência na esquerda, ou uma recuperação dos módulos na direita, são sempre 2 curvas. Se a gente não plotar a tangente. Se a gente plotar a tangente, o que o reômetro faz é dividir uma curva pela outra, o viscoso pelo elástico, e aí você tem somente uma saída. Ok. Voltando lá no nosso gráfico, então, eu coloquei ali, mais ou menos, para exemplificar, as faixas de cisalhamento dos equipamentos que eu citei. Notem que o bendito do Stormer é um ponto. Então, quando a gente está fazendo análise de KU, a gente está analisando um ponto naquele gráfico inteiro. Não precisa dizer que a gente está perdendo muita coisa, né? Por quê? Todos os fenômenos estão distribuídos nesse gráfico. E quando a gente está analisando o KU, a gente está fazendo simplesmente analisando um ponto. Então, ficar medindo só KU em laboratório, hoje a gente sabe, no passado a gente não sabia muito, né? Mas hoje a gente sabe que é um pouco de perda de tempo, dependendo do problema que a gente está tentando resolver ou da característica que a gente quer melhorar. Ok. A gente tem, então, até agora, o conceito de viscosidade, de viscoelasticidade, os equipamentos que a gente tem no laboratório que ajudam a gente a medir isso, e a gente tem os compostos químicos que modificam a reologia, chamados de modificadores de reologia. Quando a gente fala do portfólio de elementos, a gente está falando basicamente, para a base água, a gente está falando basicamente de 2 tipos de produtos, que é a linha Rheolate e a linha Bentone. Lógico, o portfólio de elementos é muito mais amplo, a gente tem aditivo para todo tipo de revestimento.
Mas quando a gente está falando de rheologia base água, são esses dois que importam. Ok. Falando então rapidamente da linha Rheolate. A linha Rheolate ela é dividida em dois tipos de produtos, basicamente, de uma maneira resumida. A gente está falando aí dos comumente chamados no mercado de espessantes acrílicos, que são os REIs. Nesse teste aqui, só para vocês entenderem, cada linha representa uma tinta, formulada com a mesma base, espessada cada uma com um tipo de espessante acrílico. Notem que o comportamento das curvas em low shear são totalmente distintas. Ou seja, se você fizer uma tinta somente com um espessante acrílico, você vai ter comportamentos totalmente distintos. Essa é a primeira vantagem. Qual vantagem? Que você pode, por exemplo, associar dois, fazer uma blenda, para chegar num perfil reológico específico que você quer. Por quê? Porque eles são compatíveis. Falando, então, a gente tem produtos para low shear, ou seja, para alta viscosidade Brookfield, aqui alguns em médio, e os mais newtonianos que estão aqui embaixo. A gente também está lançando 3 produtos novos, Rheolate 185, que é para low shear, promotor de Brookfield e KU. Para a América Latina, é até recomendado para substituição total ou parcial de celulósico, de HEC. A gente está lançando um novo espessante de médio, com um promotor de KU standard, que é o Rheolate 175, e o novo Rheolate 130, que é mais newtoniano que o mais newtoniano que a gente tinha no portfólio. Super newtoniano mesmo, que permite aí modificar um pouco o perfil reológico de tinta mais econômica, que geralmente é um pouco viscosa, que tem uma cara um pouco tixotrópica um pouco forte. Aqui a gente também tem um gráfico dessa mesma linha de acrílicos da Elements, porém na utilização de massas e texturas. Qual que é a diferença? Eu vou falar de 2 produtos. A gente tem um primeiro produto, que é o WT30H, foi formulado pensando em produtos econômicos. Você vê que quando não se tem polímero, ou seja, a solução tem muito pouco polímero, massa PVA, massa interna, bem econômica, o WT30H ele tem o primeiro mecanismo de exclusão volumétrica, espessando a água, muito forte. Como o teu produto é econômico e não tem polímero, ele vai ser mais indicado. O segundo produto, que é o SH13, foi desenvolvido pensando em produto de qualidade superior. Por quê? Se você olhar a linha ali vermelha do gráfico, no início, quando você tem pouco polímero, ele nem é tão mais efetivo. Mas vejam que a linha vermelha, quanto mais polímero você coloca, mais ele associa e dispara. Então, para produtos top, para produtos mais premium, massa acrílica, textura, o SH13 é o produto mais indicado. Ok, falamos de acrílico e das 2 principais aplicações, tintas e massas e texturas. A gente tem uma segunda família, e aqui um parêntese, a Elements chama os popularmente conhecidos uretânicos para Elements, a gente chama de NiSETs, que é Non-Ionic Synthetic Associative Thickeners. O que é isso? São os espessantes associativos não iônicos. Os REIs, os acrílicos, são iônicos. Os uretânicos, popularmente conhecidos, são não iônicos. Por que a Elements se chama de NiSET e não chama de HURE, por exemplo? Porque a Elements não tem só a química do HURE, ela tem outras químicas, como PEPO, poliéster. E aí ela condensou todas essas químicas dentro da família dos NiSETs. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando aqui de uretânico. Nos uretânicos, o conceito é como se fosse uma gangorra de balanço de criança. A gente tem produto que dá muito Brookfield e não dá nada de ICI, tem produto que não dá nada de Brookfield KU e te dá muito ICI. E são intercambiáveis, você pode combinar também para chegar no mesmo perfil reológico. A terceira família que eu queria falar para vocês, que é muito conhecida em produto base solvente, em produto industrial, mas pouco conhecida em produto base água, que são os produtos à base de ectorita, que está na Elements sobre a plataforma Bentone.
Bentônio é muito conhecido para quem fabrica tinta industrial e pouco conhecido no Brasil para quem fabrica base água. Depois vocês vão ver que esses produtos têm uma característica muito importante. Eles não são... no passado, quando a gente tentou desenvolver esses produtos, o pessoal tentou desenvolveu isso como promotor de KU, ou de Brookfield. Não é a principal função. A principal função desses caras é doador de módulo elástico. Vocês vão ver depois no exemplo que ele pode, muitas vezes, não ser nem tão eficiente para gerar KU ou Brookfield, mas o módulo elástico sobe muito. E aí você consegue resolver vários problemas que a gente tem no laboratório, de estabilidade, de cinerese, com uma pequena dosificação desses caras. Então, a gente começa a entender porque que a gente tem um monte de produto, né? A gente tem um monte de espessante, cada um atacando uma região desse gráfico. Ok. Então, o que a gente tem? A gente tem os conceitos de viscosidade e viscoelasticidade, que a gente precisa saber. A gente tem os equipamentos no laboratório, que fazem um monte de tipo de análise. E a gente tem um portfólio de produtos que modificam essa resposta que a gente tem na reologia do material. Eu coloquei aqui a parte mais interessante da apresentação, onde a gente discute alguns casos práticos. A gente vai estar falando de nivelamento, de respingo, de cinerese, segue e transporte, onde a gente compila tudo isso que eu falei até agora. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu coloco, antes de falar dos exemplos propriamente ditos, é uma resolução de problema passo a passo, quando a gente está baseado em reologia. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o problema ou a característica que a gente está querendo melhorar ou resolver no nosso produto, né? Segue, nivelamento, o que é que está acontecendo? Depois, o que a gente faz? A gente vai lá na teoria, no gráfico, identifica qual que é a região de shear aonde esse fenômeno ocorre. Depois, o que a gente faz? A gente olha para os nossos equipamentos, porque as análises são diversas, e a gente vai chegar na conclusão de qual metodologia, de qual análise a gente precisa fazer, a gente precisa estar atento para resolver esse problema. E, lógico, ao final, de preferência, pegando um produto de Elements, você chega lá e identifica exatamente o produto que vai te ajudar a resolver esse problema. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente começa a analisar tudo no laboratório e não foca no que realmente precisa, e aí é perda de tempo. E a ideia aqui é reduzir tempo de resolução de problema, de desenvolvimento. Então, vamos lá. Eu coloco sempre esse exemplo junto, pelo mesmo conceito lá do balanço de criança. A gente tem um KU, que a gente não pode mexer, que é a nossa especificação da nossa tinta, e a gente sabe que nivelamento e respingo, muitas das vezes, eles caminham juntos, né? O que acontece? Por que eu estou falando isso? Se a gente está analisando, a gente está querendo resolver nivelamento, não adianta medir KU. Por quê? Porque nivelamento é algo que acontece em low shear. Ok. A gente sabe, de antemão, que produtos da família dos uretânicos têm essa propriedade de abaixar a viscosidade Brookfield e, por consequência, subir a viscosidade ICI na outra ponta do gráfico. Por isso que eu coloquei o exemplo junto. Que é o que eu estou falando aqui de respingo. Não adianta medir KU, porque respingo está em high shear. Ok. Tem um exemplo prático aqui, então. O que a gente fez? Tem uma tinta fosca aí, PVC por volta de 60, tirando acrílica. E a mesma base está espessa com o nosso Rheolate RX01, que é um KU standard do mercado. Notem que a amostra que está somente com o RX01, 96 KU, se você for dosificando o Rheolate 212, que é um uretânico newtoniano, o KU praticamente não mexe. Desculpa. Ele não mexe. Só que o ICI saiu de 1 para 2,4. E o Brookfield caiu
de 15 mil para 10. Ou seja, você abaixou o Brookfield, subiu o ICI, mantendo o KU. Isso foi o resultado. Na prática, o que a gente teve? Na análise, o que a gente teve? O gráfico da esquerda é a curva de fluxo, a linha branca é a amostra onde tem mais 212, Reolate 212 dosificado. Vejam que é a curva que está mais para cima, subiu o ICI. Se a gente plotar essas curvas, e aí é o mais interessante, no reômetro oscilatório, e ali tem uma curva só porque eu deixei em tangente, porque senão seriam muitas curvas, notem que a curva branca é a que está mais para cima, em uma varredura de frequência. O que acontece ali? Quanto mais uretânico você coloca no sistema, mais o módulo viscoso sobe. A curva sobe, é o módulo viscoso que está subindo. Lembra que eu falei? Tangente é viscoso por elástico. Se a curva está subindo, é o viscoso que está subindo, ou o elástico que está caindo. Ou seja, uretânico newtoniano, além de baixar Brookfield, sobe o módulo viscoso. Na prática, o que aconteceu? Que é isso que eu estou falando, né? O KU está igual, você está subindo o ICI, e no gráfico de varredura de frequência, dividindo o viscoso pelo elástico, você tem a curva subindo, evidenciando o aumento do módulo viscoso. Okay? Na prática, o que aconteceu? A primeira aplicação lá é somente com Raise. Vejam as marcas de pincel. Você vai aumentando o agente newtoniano, né, o uretânico newtoniano, as marcas vão sumindo. Por quê? Porque você está subindo o módulo viscoso. E você está baixando a viscosidade Brookfield. E na aplicação aconteceu a mesma coisa. O aumento da viscosidade ICI reduziu drasticamente a geração de respingo. Ok. Complicar um pouquinho mais. Falar de cinerese. Cinerese, num primeiro momento, de novo, não adianta medir KU. Num primeiro momento é low shear, mas não é só low shear. A gente sabe que tintas com o mesmo Brookfield têm comportamentos de estabilidade e cinerese totalmente distintos. Quando a gente pegar isso no laboratório, é porque os módulos estão diferentes. A gente sabe que Bentone é muito bom doador de módulo elástico. Foi um exemplo que a gente fez aqui então. Olha que interessante. A gente tem um esmalte aqui brilhante, desses que agora estão no mercado, base água, onde a gente tem que colocar bastante emulsão. Tem gente que faz somente com emulsão acrílica, que é mais cara. Tem gente que faz uma blenda com estireno acrílica, para reduzir custo. Mas, de uma maneira geral, é um sistema com PVC baixo, com uma taxa de polímero alta, e que você fica um pouco amarrado ali na hora de formular. A gente tem um produto que chama HX6050, que é a segunda geração do primeiro produto nosso, que chamava Reolate 278, que ele é... Por que ele é bom para esmalte? Porque ele te dá um bom ICI e te dá um pouquinho de KU. Então, o pessoal só entra com ele na formulação do esmalte. Você ajusta o KU aonde você quer e já te dá a propriedade de aplicação necessária para aplicação boa por pincel e brocha. Mas qual que é o problema? Esse cara é um uretânico. Uretânico a gente sabe que é bom doador de módulo viscoso. Dependendo do sistema, da emulsão, do tamanho de partícula que você está formulando, é comumente ver cinerese nesse sistema. O que a gente fez ali então? Qual que é a primeira coisa que o formulador pensa? Vou subir o Brookfield. Vou subir o Brookfield como? Não pode colocar Raise porque baixa o brilho. Vou colocar um uretânico. Beleza, foi o que a gente fez. Então ali, Reolate 288 e Reolate 299 são os dois provedores de KU e Brookfield que Elements tem, uretânico. E a gente fez o teste comparando com Bentone GS e Bentone LT, que são duas hectoritas da linha. Ok. A base de controle só tem esse uretânico que te dá um pouco de KU e ótimo ICI, que é o 6050. O gráfico da esquerda não ficou tão bom, eu devia ter aumentado a escala, mas notem que a curva de baixo é o standard, a preta. E quando você colocou a curva da esquerda, é somente o resultado quando a gente entrou com o Reolate. O Brookfield realmente subiu um pouquinho.
Ou seja, ele te deu uma melhoradinha no Brookfield. Por outro lado, a curva da direita, só com os bentones, você vê que a curva subiu muito mais. Ou seja, ele te dá bem mais Brookfield. Mas o problema não está aí. Quando a gente analisou, não a curva de fluxo, mas a gente analisou, que é isso que eu estou falando, né? As duas estão subindo. Quando a gente analisou a varredura de frequência, notem agora que o standard é o azul. E, por incrível que pareça, quando você adicionou Rheolate, uretânico, provedor de KU e Brookfield, mesmo tendo aumento de KU e Brookfield, você teve um aumento do módulo viscoso. As curvas subiram. Por outro lado, nas provas com bentone, todas as curvas caíram. Ou seja, você aumentou o Brookfield, aumentou o KU do sistema, mas doando módulo elástico. E aí, o que aconteceu na prática? O nosso controle, que tinha 5 milímetros de cinerese, com todos os Rheolate uretânicos, pulou para 20, 22. E com bentone, caiu a menos de 1. Ou seja, não adianta, muitas das vezes, subir KU e Brookfield. O que precisa fazer é subir módulo elástico. Falando de sagging, eu vou falar de sagging aqui, dando um exemplo para exemplificar uma análise que a gente faz no reômetro. Não adianta, já falamos disso, né? Não adianta ficar medindo KU. Por quê? Porque sagging está aqui, em low shear. O que a gente fez? Essas tintas foscas que o pessoal foca em construtora, a construtora, para ganhar tempo, que a gente falou muito aqui também no fórum, começou a aplicar isso, há tempos atrás, por airless. O que começou a acontecer? Eu estava na Sherwin-Williams ainda, você aplicava a tinta do jeito que ela tinha sido formulada para aplicar por rolo, né? E aí, a taxa de tinta que você joga na parede é muito mais alta, e aí escorria. O exemplo aqui é mais ou menos nesse contexto. Então, a gente tem um controle ali, somente formulado com Haze, e a gente modificou essa tinta controle com 2 bentones, DYCE e bentone LT. O exemplo que eu quero dar para vocês é o comportamento da recuperação da tinta, depois que aplica. Vejam o gráfico dos módulos. A região 1 te dá o comportamento da tinta antes de aplicar. Ela está lá parada. A região 2 é quando você cisalha a tinta no bico do airless. Ou seja, você rompe tudo. Sumiu tudo do gráfico. Está tudo lá a zero. E a região 3, que é a mais interessante, o reômetro é capaz de mostrar para você a recuperação dos módulos em função do tempo. E ele te dá lá qual que é o crossover time, ou seja, o tempo em que os módulos se cruzaram, se é que cruzaram. Por que eu estou falando isso? Vejam que a linha de controle, que é a de baixo ali, está com um crossover time de 50. Antes desse tempo, a tinta, depois de aplicada, ela volta lá na parede com o módulo viscoso dominante. Ela está se comportando como um líquido. E aí ela escorre. Vejam que ela leva 50 segundos, desculpa, para mudar a característica. Com a dosificação de 0,6 de bentone DYCE, esse tempo de 50 segundos caiu pela metade, para 25. Aí você vai perguntar para mim assim, Ramiro, é suficiente? Não sei, é a tua prática que vai falar. Mas onde que você ganha tempo? Se você está reformulando a tinta lá, e a reformulação que você fez, e você está com esse problema, e você plota esse gráfico, e você vê que o ponto, em vez de caminhar para a esquerda, que é o que você quer, está caminhando para a direita, não perde tempo não. Nem aplica essa. Vai escorrer mais. Agora, o ponto ideal, aí, graças a Deus, ainda é com a gente. O dia que o reômetro conseguir fazer isso, não sei se vai ter fórum, né?
Graças a Deus, acho que ele não vai fazer. Mas, por que eu estou falando isso? Porque, na maioria das coisas, das características que a gente procura em tinta, é ponto médio, né? As características de uma tinta nunca são lineares, né, ou cartesianas, né? Poucas coisas são, né? Viscosidade em função da taxa de diluição. Quanto mais, menor. Mas, na maioria das vezes, é de segundo ou de terceiro grau. Então, é algo assim, onde o ponto ótimo está entre dois extremos. Por que eu estou falando isso? Talvez o azul, que passou para 25, esteja ok. Talvez ainda escorra. Ou pode até não escorrer, mas vai afetar o nivelamento. Então, você vai ter que ajustar ali o ponto ideal para o teu sistema. Notem que com 0,6% de Bentone LT, o tempo praticamente reduziu a zero, ou seja, a tinta já recupera com o módulo elástico dominante. Vai ser boa de nivelamento? Possivelmente não. Então, a gente vai ter que achar um ponto entre os dois ali, na realidade. Mas é um tipo de análise. A curva Oro vem de oscilação, rotação, oscilação, que melhor ajuda a gente a simular o processo de aplicação da tinta na parede. Então, a gente conseguiu resolver sem ceguem aí com o Bentone LT. Aqui tem mais um exemplo de transporte, de novo, né, não adianta falar de KU. O transporte está primeiramente em low shear, mas transporte é realmente um problema de estabilidade em função do tempo. A gente sabe que a curva de varredura de frequência, onde mostra os nossos módulos em diferentes tipos de frequência, é a melhor análise para resolver problema de transporte. Por que eu estou falando isso? Porque em alta frequência simula exatamente a condição linda das nossas estradas. A gente faz a tinta aqui em Campinas, coloca na Bandeirantes e leva para São Paulo, beleza, não pega nada. Se a gente faz a tinta aqui em Campinas e coloca na BR-101 e vai mandar para o Maranhão, muda de figura, né? E aí o que acontece? O cara liga para a gente lá e fala assim: Ramiro, a tua tinta chegou aqui separada, a tua massa está uma porcaria. Não, peraí que eu vou ver minha retenção. Aí a retenção está linda. Por quê? Porque a tua retenção ficou sempre paradinha lá na tua prateleira, em baixa frequência, na outra ponta do gráfico, à esquerda, e não chegou em alta frequência. Aqui tem um exemplo que eu estou falando exatamente isso. A gente tem dois produtos. Veja que na região 1, que é baixa frequência, os dois módulos elásticos, que é a curva contínua, estão em cima, dominantes, indicando estabilidade. E os módulos viscosos estão abaixo. Na região 2, é alta frequência, simulando lá o caminhão. Vejam que o produto azul, algo se passou ali, e ele perdeu a estabilidade. E é o que acontece, o cara te liga, você está falando com o cara, a tua amostra está na região 1, e o que está acontecendo com ela está na região 2, e você não tem estabilidade. Então, esse tipo de amostra consegue resolver. Aí, a gente consegue entender por que tem esse monte de modificador reológico, para cada tipo de modificador reológico atacar um ponto desse gráfico. A Elements tem uma linha completa de aditivo para todo tipo de revestimento, lembrando, não só modificador de reologia. A gente também tem um laboratório aqui no Brasil, onde a gente assessora os nossos clientes com os projetos, porque é muito produto, a gente não vai querer mandar amostra para vocês testarem tudo. Então, a gente faz um screening inicial e consegue reduzir o tempo de desenvolvimento para vocês. A gente vai estar com o stand aí. Qualquer dúvida adicional, se quiserem falar comigo, aprofundar no assunto, estarei a tarde toda. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez.